Meu amigo me contou essa história. Depende de você acreditar ou não. Andrew era motorista de táxi em nossa pequena cidade, de manhã até tarde da noite. E os passageiros não costumavam sentar no banco de trás. Um dia ele estava voltando para casa bem tarde. Já era meia-noite e de repente ele viu um homem alto e magro parado na estrada com um casaco comprido. Então ele decidiu que se o homem estivesse vindo em sua direção, ele o daria uma carona. Andrew perguntou se ele precisava de algo. O homem se abaixou e olhou dentro do carro. Ele estava usando um grande chapéu velho, cuja sombra cobria quase completamente seu rosto. Meu amigo percebeu apenas seu sorriso e alguns dentes pequenos. Então, sem esperar por uma resposta, Andrew decidiu ir, apertou a embreagem e engatou a marcha. Mas o estranho pôs a mão no carro e abriu a porta traseira. Depois de um momento, ele já estava sentado no banco de trás. Andrew não entendeu como ele entrou, porque a porta estava trancada. Com a voz trêmula, ele perguntou para onde estava indo. O passageiro indicou para a frente e Andrew começou a dirigir. Andrew estava dirigindo e não sabia exatamente para onde precisava ir. Ele manteve os olhos na estrada por um segundo e olhou no retrovisor no seguinte. Ele viu o viajante no espelho. Ele estava em silêncio e sorrindo estranhamente. Depois de um tempo, Andrew se afastou um pouco e manteve os olhos na estrada por alguns minutos. Então ele olhou no retrovisor e não havia ninguém atrás. Ele acordou suando frio. Acontece que Andrew adormeceu após a última viagem, depois de tomar uma xícara de chá. Sua cabeça doía e ele estava muito cansado. Ele teve que ir para casa porque era madrugada. Ele ligou o carro e partiu. Depois de um tempo, Andrew notou a estranha figura de um homem ao longe novamente. Ele também estava parado perto da estrada, usando um casaco longo e um grande chapéu velho. Era ele, o homem estranho e assustador de seu sonho. Andrew pisou no acelerador e decidiu não diminuir a velocidade de qualquer maneira. Ele não se atreveu a provar seu sonho. Esta história é sobre um jovem, funcionário de uma grande empresa, que voltava para casa tarde da noite. Ele caminhava por uma rua escura e viu um sem-teto sentado no chão. Ele vai pedir dinheiro de novo. Não vou dar a ele nem um centavo. Malditos! Ao passar pelo morador de rua, o homem estendeu a mão trêmula na esperança de conseguir algum dinheiro. E então o sem-teto agarrou brutalmente suas mãos e começou a rir terrivelmente, dizendo: Sujeira! Sujeira! Tem sujeira em suas mãos! Sujeira eterna! Sai de cima de mim, seu imundo! Como ousa tocar minha mão? Minhas mãos, elas estão sujas. Pô, eu tenho que limpar toda essa sujeira. Elas estão todas sujas agora. Por quê? Eu tenho que lavá-las. Devo lavar. As palavras daquele velho sujo e seu rosto louco estavam em sua mente. O cara estava tão preocupado com a limpeza das mãos que ficou atordoado naquela noite. Ele puxou as mãos e correu para casa. Quando chegou ao apartamento, a primeira coisa que fez foi empurrar a esposa e correr para o banheiro. Ele abriu a água quente e começou a lavar as mãos. Ele as lavou por 10 minutos e sua esposa veio descobrir por que demorou tanto. Mas ele gritou com ela e trancou a porta.
Ele deixou a água mais quente, queimou suas mãos, mas ele continuou esfregando elas com uma toalha. Ele não parou de lavar as mãos durante a maior parte da noite. E no dia seguinte, sua esposa pôde ouvi-lo resmungando e rindo no banheiro. E então, de repente, no final da tarde, ele saiu do banheiro. Seu rosto estava pálido, os olhos fundos, e ele tinha olheiras. O rosto estava distorcido por uma careta terrível que dificilmente poderia ser chamada de sorriso. Veja, agora minhas mãos estão limpas! Eu as lavei! Eu as lavei! Veja! Quando era estudante, me mudei para um apartamento comum. Mais precisamente, não era exatamente uma república. Era um prédio antigo de tijolos com teto alto, paredes grossas e espaçoso. Esses apartamentos costumavam ser ocupados por várias famílias, e a maioria deles se transformou em apartamentos compartilhados com vários donos. Então, quando um dos quartos foi desocupado, me mudei para lá. Era um apartamento de 3 quartos. Havia uma velha em um quarto, e eu nunca tinha visto quem morava no outro quarto. As aulas começaram e parei de prestar atenção a tudo que me distraía delas. A porta do meu quarto se abria para o corredor, e normalmente eu a fechava à noite. Mas, naquele dia, a mulher foi a algum lugar e eu deixei a porta aberta. O outro quarto estava completamente silencioso. Eles devem ter partido junto com aquela mulher. Muitas vezes havia ido ao quarto deles para visitá-los. À noite, eu me revirava muito e não conseguia dormir. Sempre ouvia alguma coisa do corredor. Alguma briga, alguém andando ou mesmo respirando. Provavelmente não dormi mais do que 40 minutos. Não sei o que me acordou, mas senti alguém me encarando. Olhei para o corredor. Fiquei apavorado e a princípio tentei não me mexer. Não sabia dizer se era sonho ou não. Decidi me levantar devagar e fechar a porta. Quando fechei, sentei na cama novamente. Eu estava bem acordado, meu coração batia forte e parecia que tudo havia acabado. Mas então ouvi: "Me conte uma história!" Eu vi a maçaneta se mexer. A porta balançou com mais força. "Me conte uma história!" A porta se abriu com um estrondo, mas não havia ninguém atrás dela. Eu vi a porta do quarto ao lado fechar. A louca devia ter voltado. No dia seguinte, esperei o dia todo pela minha vizinha para contar o que havia acontecido, mas ela nunca mais voltou. Coloquei uma nova fechadura na porta e a tranquei com força durante a noite. Me conte uma história. De manhã, olhei para o quarto fechado para tentar falar com essa louca sobre o incidente da noite. Mas não havia nada ali. Era um antigo quarto fechado com tábuas. Eu não queria descobrir por que minha vizinha estava aqui e com quem ela estava rindo. Não esperei pela vizinha e nesse mesmo dia, claro, me mudei daquele maldito apartamento.
Lisa estava em seu apartamento procurando emprego online. Ela estava sem nenhum salário havia 2 meses e as contas continuavam a chegar. Então, era urgente achar um emprego. Ela viu um trabalho de meio período como babá. Era necessário cuidar de 2 bebês. O pagamento ajudaria nas contas, então Lisa ligou. Quem atendeu o telefone foi uma mulher idosa, e ela disse que ela realmente precisava de uma babá, e então convidou ela para se conhecerem. O endereço não deixou Lisa confusa. Ela realmente precisava desse trabalho. Era uma casa pequena no subúrbio da cidade. No próximo dia, ela foi ver a dona da casa e a mãe dos 2 bebês. Assim que ela dirigiu até lá, ela se surpreendeu pelo desleixo. Os portões estavam todos enferrujados e algumas janelas estavam quebradas. Lisa se sentiu desconfortável, mas ela decidiu ficar e depois imaginar todos os detalhes. Talvez não fosse tão ruim. Ela estava prestes a bater na porta, mas a porta abriu sozinha e atrás tinha uma mulher idosa, alta e magrela, com seus 80 anos. Ela convidou Lisa para entrar com um gesto e ela entrou. Elas foram para a sala. Foi uma surpresa para ela quando a severa senhora disse que foi ela quem colocou o anúncio e eram os bebês dela que precisavam de cuidados. Lisa nem teve tempo de perguntar nada porque a velha mulher já pegou ela com as mãos geladas e arrastou para alguma parte profunda da casa. Andando pelo corredor, Lisa viu algumas fotos antigas. Eles passaram por todos os quartos das crianças, o quarto de brinquedo, uma sala de estar. Mas elas continuaram a seguir até chegar no fundo da casa e entrar no jardim. Lisa começou a se preocupar com sua vida e se arrepiava cada vez mais. Ela puxou a mão de volta. Eu quero que você conheça as crianças. Não é por isso que veio, Lisa. A mulher disse de repente. Este é Marcos e esta é Annette. São crianças muito amigáveis. E apontou para o carvalho velho. Mas não tinha ninguém no carvalho, exceto vários brinquedos novos. Lisa percebeu que algo errado estava com a mulher. Essa velha não estava bem e ela precisava sair dali já. Espera! Onde você vai? Nem te mostrei o seu local de trabalho ali. Ela apontou para 2 lombadas e arbustos pontudos. Lisa olhou para o local. As lombadas eram 2 covas bem pequenas. 2 lápides com inscrições Marcos e Annette. Para olhar minhas crianças, você precisa estar com elas, né? E aqui é seu novo local de trabalho. Esta terrível história foi contada por meu tio há muito tempo. Em meados dos anos 90, ele morava na parte central da Rússia e trabalhava meio período como carregador de madeira.
Foram tempos difíceis. Para alimentar sua família inteira, ele teve que trabalhar duro e muitas vezes ele ficava até tarde da noite. Depois de um longo dia, ele estava voltando da floresta para a vila. Ele trabalhou muito naquele dia e seus olhos estavam quase fechando de fadiga. De repente, algo brilhou na estrada escura. Era impossível ver imediatamente. E ele quase foi em direção àquela sombra estranha. Ele pisou fundo no freio e depois parou. Havia uma garota parada no meio da estrada, com roupas sujas e amarrotadas. O que ela estava fazendo ali, na floresta, a 16 quilômetros da vila mais próxima, em uma noite como aquela? Ele se sentiu mal, mas então ele ficou com ainda mais medo. Exceto pelo destino da garota, que estava sozinha no escuro. Ursos e lobos famintos vagam por essas partes à noite. Ele buzinou para ela e fez sinal para que ela parasse e entrasse no carro. Ele decidiu levá-la para a vila mais próxima. Ela era uma linda morena. A menina ficou em silêncio e não falou. Seus olhos estavam fechados. Meu tio tentou descobrir o que havia acontecido, mas recebeu apenas silêncio em resposta. Então, para facilitar a viagem, pegou sua fita preferida e ligou a música. Mas, por sorte, ele deu um solavanco e deixou cair a fita, que caiu em seus pés. Então, ele se abaixou para pegá-la. A fita estava nos pés da garota. Ao chegar lá, sentiu um cheiro terrível de lã suja ou de algum animal e não entendeu imediatamente o que era. O cheiro o assustou um pouco. Mas quando seus olhos se adaptaram à escuridão no fundo da cabine, ele viu algo estranho, algo que o fez estremecer de medo. A menina tinha cascos em vez de pés, cascos de vaca, sujos e horríveis. Esse momento pareceu uma eternidade para ele. Afinal, ele não conseguia dizer uma palavra, e a estranha passageira que estava sentada ao lado dele claramente começou a suspeitar de algo. Então, ele reuniu coragem e pediu à garota que olhasse e verificasse a roda dianteira direita. Assim que ela abriu a porta, ele a empurrou para fora e fechou a porta por dentro. Um grito terrível ecoou. Ela começou a bater na porta do passageiro, sacudindo-a. Meu tio pressionou o acelerador até o fundo. Ele dirigia tão rápido quanto o carro permitia. E no espelho retrovisor, ele viu essa criatura terrível correndo atrás dele, quebrando o silêncio com seus gritos de partir o coração. A criatura o seguiu até o fim da floresta. Mas quando ouviu os cães latindo na vila que se aproximava, ficou lá no escuro e não o seguiu mais. No dia seguinte, ele e sua família deixaram a área e nunca mais voltaram. Ele contou essa história para muitas pessoas, mas ninguém acreditou nele, exceto eu. Ninguém sabe quem era ou que tipo de criatura vivia nesta floresta, e aqueles que a haviam encontrado, todos sumiram. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo e quer ver mais histórias animadas, dê um joinha e inscreva-se no canal. Escreva nos comentários suas histórias. Foi uma noite quente na cidade. As férias estavam em pleno andamento. Larry passou a noite com seu amigo novamente. Nesses dias, muitas vezes ficavam na sacada apenas para conversar e respirar o ar fresco da noite. A sacada abria diretamente do quarto de seu amigo. Veja, há cada vez mais janelas assim. Sim. Minha avó me contou sobre elas. Você não deve instalar essas lâmpadas em casa. Eles mudam as pessoas para... Mas são lâmpadas especiais para plantas. Primeiro para as plantas. Então as próprias pessoas se tornam como uma planta. Minha avó me disse que... Oh, Scott, vamos! Scott decidiu olhar pelo binóculo. E se sua avó inventou essa história apenas para assustá-lo?
e fazê-lo guardar os brinquedos e ir para a cama. Scott viu algo que o gelou até os ossos. Ele largou o binóculo no chão e correu para dentro do apartamento, fechando ruidosamente a porta da varanda. Quem foi? Vovó estava realmente certa? Larry, por outro lado, achou que Scott devia estar exausto. Afinal, ele era 2 anos mais novo. Larry chamou seu amigo para dormir. 2 semanas depois, Scott foi até seu amigo para pegar um livro. Larry abriu a porta e parecia bastante cansado e sonolento. Onde você esteve? Você prometeu devolver o livro há 10 dias. Entre. Venha para o meu quarto. Eu tenho algo para te dizer. Scott foi para o corredor e imediatamente percebeu um cheiro estranho no apartamento. Estava abafado e as luzes eram fracas. Enquanto continuavam andando pelo corredor, Scott percebeu que a porta do quarto dos pais de Larry mal estava fechada. Uma luz roxa iluminou sobre ele, formando uma fina faixa roxa no chão. Sua respiração ficou presa na garganta. Mas Scott ainda seguiu seu amigo até que eles chegaram em seu quarto. Larry fechou a porta atrás de si e agarrou Scott pelos ombros. Ouça, você estava certo. Meus pais, eles compraram esta lâmpada e agora eu não os reconheço de jeito nenhum. Eles me proíbem de abrir as janelas e sair. Eles pararam de me dar comida e eles próprios não comem nada. Eles apenas olham para essa lâmpada. Estou tão assustado. Meus pais ficam o dia todo em volta dessa lâmpada e não fazem nada. Eu preciso... Então a porta da sala se moveu, até que os 2 amigos ouviram a voz da senhora Wilson. Larry, querido, por que você fechou a porta? Alguém veio ver você? Esconda-se aqui. Scott ficou deitado e congelado debaixo da cama. Com tanto medo de se mexer, ele prendeu a respiração o máximo que pôde. A mãe de Larry entrou na sala. Suas pernas estavam pálidas e finas. Ele pôde ouvir claramente o que eles estavam dizendo. Não nos tranque, Larry. Nós te amamos. Achei que alguém estava visitando você. Não, está tudo bem. Na verdade, vou dormir. Sim, claro, dormir. Ah, sim, Larry. Preparamos uma surpresa para você. Uma surpresa? Pai, mostre a ele. De repente, a sala foi preenchida por uma luz roxa brilhante. O coração de Scott batia forte de tanto medo. Olha só quem eu achei.